meus queridos amigos, vamos à nossa prece? Amado Jesus, pedimos que abençoe o nosso lar e a nossa casa de Miguel, a nossa casa de fraternidade. Ajuda-nos a praticar a compaixão e o entendimento, que possamos esquecer o mal e cultivar o bem, a tolerância e a paciência. Que teus exemplos nos sirvam de bússola para guiar nossos caminhos, no caminho do amor ao próximo. Te agradecemos por esse momento e por essa oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos a ajuda dos amigos espirituais que nos auxiliam nessa tarefa. Muito obrigado, Senhor, e que a tua bênção se estenda a todos nós, irmãos em humanidade. Graças a Deus. Eu vou contar para vocês um grande exemplo de caridade. Essa história aconteceu de verdade, que se chama A Dama da Caridade. O nome dela é Benedita Fernandes. Parece até que já sabiam que ela seria uma pessoa abençoada, generosa e bendita. Mas não pense que foi fácil sua vida. Menina pobre, desprovida, filha de escravos, nascida no interior de São Paulo. Lá foi ela andar pela vida, perturbada sem casa, andava perambulando, triste e cansada. Mais um dia encontrou a doutrina espírita, que veio auxiliá-la junto com amigos generosos. Ai, que alegria! Conhecer a vida de Jesus e tudo virou poesia. Praticou a caridade e descobriu as verdades, que somos espíritos imortais e cada semente plantada nos corações germinada, cresceram e fortaleceram disseminadas. Ela escutou então um anjo amigo que lhe falou: cuide dos desprotegidos, dos grandes e dos pequeninos. O amor expandiria por toda a cidade, chegando nos corações de toda a gente. Mãe Dita foi chamada assim carinhosamente. Um dia, as crianças não tinham o que comer. Benedita explicou-lhes que se elas fossem para a frente da casa, que Jesus as auxiliaria. Então, ficaram no portão de sua casa, com o estômago a doer de fome. Mas, de repente, passava por ali um homem, chamado Recieri. Ele era vendedor numa carrocinha de carnes, que se chama tripeiro. Ele chegou perto e perguntou para as crianças: o que vocês fazem aqui fora? Ah, estamos esperando Jesus para nos dar de comer. Ah, pois bem, então diga à mãe Dita que Jesus chegou. E daquele dia em diante, com as sobras do tripeiro, não houve mais fome por lá. Ainda ele também, em cada casa que parava, falava aos seus fregueses: olha, naquele pequeno abrigo, ali tem muitas crianças. E muitos passaram a auxiliá-la. E aí, vocês gostaram da história?
Que grande exemplo de amor e caridade, não é mesmo? Eu lembrei até de uma frase que diz assim: ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Porque todos podemos oferecer e receber alguma coisa. Carinho, amizade, amor e palavras confortantes que são de grande valor. Quero trabalhar para um mundo novo. Venho para servir junto ao meu povo, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, não vou parar. E se minha mente perturbar, minha fé jamais vai fraquejar. Se eu cair, vou levantar. Ouço Jesus me dizendo: filha, vem, me dê tua mão. não temo que onde fizeste, na lei de Deus a solução. o teu amor te fortalece E acenderá a luz do teu coração. Se tropeçar pela estrada, Tua dor é o sinal. refaça o mesmo caminho. Saiba que não existe o mal. São as lições preciosas que te levam a galgar mais um degrau. Tudo é tão normal num ser imortal. transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará Florir por toda a terra o amor. Do céu vai levando todos a galgar mais um degrau, pois tudo é tão normal no ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir por toda a terra. Vamos, pois o tempo não espera, expurgar do mundo toda a guerra, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, nunca parar. Unidos nada vai nos derrubar. Nossa fé precisa ser perene, pois Jesus está no leme.
como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
Olá, sejam bem-vindos a essa reunião virtual do Centro Espírita Miguel. Eu sou Fátima Queiroz e convido vocês a estarem conosco um pouquinho antes, desde 19h45, para acompanharem o trabalho de evangelização infanto-juvenil virtual que acompanha essa reunião, antecedendo um pouquinho essa reunião. Mas elas sempre trazem conteúdos muito interessantes para todos nós. Comunico também que nós temos sempre uma recepcionista aqui acompanhando a reunião, disposta a tirar dúvidas após a finalização da exposição. Temos o Jornal do 100 aqui na descrição do vídeo, que está trazendo todas as novidades do mês de março, e vocês poderão ter conhecimento dos cursos da evangelização da família, que envolve as crianças, os jovens, os adultos, e também das diversas outras atividades, as reuniões públicas presenciais e as demais atividades e informações sobre a Casa Espírita. O jornalzinho do 100 traz todas essas informações e está aqui na descrição do vídeo. Hoje nós teremos o companheiro Edivaldo Gonçalves falando sobre o tema Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Temos certeza que a explanação do Edivaldo nos trará muitas informações importantes, reflexões para a nossa vida, para a nossa compreensão dessa fala tão significativa de Jesus. Fiquem todos em paz e que nós possamos estar aqui nos encontrando no chat, nos cumprimentando durante a reunião, ou para quem vai assistir depois, que também possa usufruir. Um grande abraço, fiquem em paz. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isto mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros. Sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno.
Querido Mestre Jesus, amigos espirituais que envolvem essa casa de oração, de luz, de estudos. Neste momento, elevamos o nosso pensamento para pedir o amparo para esta reunião que se inicia. Que todos que estejam aqui reunidos possam ser visitados em seus lares e que as atenções se voltem para as reflexões que serão aqui trazidas, fortalecendo a cada um, inspirando novas ideias no bem e também na perseverança para o enfrentamento de qualquer situação que nos chegue. Que o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos, possa ser por nós vivenciados a cada dia, nos trazendo fortalecimento da fé, da perseverança e da coragem para os enfrentamentos necessários. Somos gratos a todos aqueles que inspiraram a exposição das reflexões de hoje e temos a certeza que todos nós, encarnados e desencarnados, seremos envolvidos nessas vibrações amorosas. Pedimos por aqueles que se encontram perdidos sem ainda encontrarem as bênçãos da crença em Deus e Jesus e na espiritualidade que nunca nos desampara. Graças a Deus. Olá a todos, agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos juntos nesse bate-papo agradável em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por quê? Porque o Evangelho é a bússola renovadora dos nossos pensamentos e atitudes. Vai nos pontuando no meio de nossas conversas, no meio de nossos entendimentos, quando estudamos as parábolas, ditas por Jesus, quando fazemos aquele balanço interior com a informação que vamos recebendo, nós vamos pautando a nossa vida de forma melhor. Agradecido também à espiritualidade amiga que sempre está conosco, nos auxiliando em todo e qualquer tipo de trabalho realizado aqui. E essa conversa, através desse canal, desse bate-papo que a gente tem, de estarmos juntos conversando sobre o Evangelho de maneira virtual, essa é a primeira oportunidade desse novo ano, de estarmos juntos aqui. Porque é muito bom nós estarmos juntos fraternalmente e fazendo entendimentos em conjunto. Não há ninguém aqui que seja dono de toda a verdade, e da verdade nós estamos num paulatino aprendizado, cooperando uns com os outros. Então vamos a seguir ver sobre que temática nós falaremos hoje. Então vamos aqui abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos verificar aqui no capítulo número 14, intitulado Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe. E vamos conversar um pouco aqui sobre o item número 5, que diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Uma pergunta que Jesus fez. Vamos lá então conversar sobre isso? E esse capítulo já tem um título, que nos faz pensar bastante sobre isso. Honrar pai e mãe. Faz-nos voltarmos para dentro de nós e percebermos que esses que são nossos pais e nossas mães merecem o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa forma de ajudá-los também em meio às suas dificuldades, pois
pensemos bem, são tarefas que não são tarefas fáceis, da paternidade, a maternidade. Nós sabemos que nós somos espíritos eternos aprendizes. Nós não somos formados, não temos formação de pai, de mãe. A gente vai aprendendo o quê? É na experiência que a gente vai compreendendo aquela responsabilidade que nos coube, que Deus confiou os seus filhos a nós, assim como também nos confiou aos nossos pais. Hoje nós estamos aqui. Então são tarefas que não são fáceis, são tarefas árduas, mas são tarefas de amor, de nós guiarmos os nossos filhos, guiarmos os nossos sobrinhos, os nossos afilhados. Então são tarefas do cuidado para com aquele rebento, para aquele ser que chega para nós. E esses, por sua vez, percebendo também e entendendo, e nós que já estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos observar que as famílias, elas não se formam por acaso. A gente vai ter um entendimento maior durante essa nossa conversa aqui desse tema que nos foi proposto, mas de antemão a gente então vê honrar é justamente tudo isso, é essa conjunção de coisas, de amor, carinho, respeito, auxílio, da gente olhar para aquele espírito que, em meio às suas dificuldades, ele esteve conosco e continua conosco, porque muitos de nós adultos ainda temos nossos pais encarnados ou desencarnados, preocupados com o nosso bem-estar, preocupados com a nossa assistência, com que rumo que nós estamos tomando nas nossas vidas. Aí vocês vão me dizer, existem aqueles pais só biológicos, né, que tiveram seus filhos e daí então largaram de mão, deixaram de lado. Mas cabe a nós, filhos, não os julgarmos. Nós não somos juízes de ninguém. Os próprios atos de cada ser é que já vão levar-lhe até a sua consciência os sentimentos, as sensações daquilo que fizeram ou que não fizeram. Muitas das vezes não fazemos coisas por mera ignorância. Outras vezes, como se diz popularmente, de caso pensado. Mas quem somos nós para ficarmos com o dedo em riste? Quem somos nós? Mas só quem passa é que sabe a dor. Exatamente. Só quem passa pelos processos é que vai saber o quanto dói, o quanto custa. Mas se nós somos aprendizes do Evangelho, se nós somos aprendizes dos ensinamentos do Cristo, nós vamos observar em meio às nossas dificuldades, porque são grandes mesmo, de entendimento do legado de Jesus para nós, que continua para todo sempre, que nós precisamos amar, que nós precisamos entender, que nós precisamos nos colocarmos no lugar do outro. Se eu, como individualidade, enfrento dificuldades, com certeza o outro também. Nossa mãe, nosso pai, eles não são super-heróis. Eles também estão aprendendo. Aprendem conosco enquanto filhos. E nós, filhos, aprendemos com os nossos pais. Quando nós vemos a ter os nossos filhos, nós também vemos. Aí a gente começa a entender certas dificuldades que nossos pais tiveram. Então, não nos cabe julgar atos se foram corretos ou não. Tiveram amor, tiveram boa vontade, outros não tiveram, outros abandonaram, mas a gente vai perceber por que honrar, por que respeitar, por que valorizar, por que compreender que aquele espírito que ali esteve na nossa paternidade, na nossa maternidade, nos apoiando, nos auxiliando, querendo o nosso bem, na nossa torcida, e ele mesmo, muitas das vezes, precisava de socorro. Então vamos agora voltarmos para o Evangelho também, não saímos dele, é claro, mas vamos verificar a partir do item 5, essa passagem de Jesus para a gente compreender a motivação dessa nossa conversa. Item 5. E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente,
que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, e 31 a 35. Está em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Parece até que Jesus foi um tanto contraditório com as suas palavras, né? Quando ele faz essa pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Logo vindo de Jesus, que sempre fala do amor, da bondade, da caridade, principalmente do amor. A grande mensagem de Jesus é que nós coloquemos o amor em todas as nossas atividades, em todos os nossos pensamentos, em tudo que fazemos, em tudo que somos. E como é que ali, naquele momento, Jesus vai renegar a sua mãe que chega com os seus irmãos? Mas, sempre, para nós interpretarmos o Evangelho, nós precisamos nos reportarmos sempre àquele tempo, àquela época. Mas está muito longe da minha realidade, Edivaldo. Eu não consigo conceber esse tipo de ideia. Pois bem, porque Jesus nos falava através de parábolas? As parábolas, elas são para todo sempre. E a cada tempo que vai passando, nós vamos nos aperfeiçoando e melhorando o nosso entendimento a respeito delas. Imaginem vocês, naquele tempo, Jesus chegando numa casa, e vocês sabem que por onde Jesus passava, ele arrebatava um monte de gente. Muita gente ficava atrás de Jesus, queria tocar nele, queria ouvir suas palavras, procurava um consolo, uma palavra amiga, um carinho. Procuravam também curas para doenças e tantas outras mazelas. Jesus, através do seu magnetismo, quando ele olhava para alguém, ou quando ele tocava alguém, quando ele levava os seus pensamentos ao alto, e aquela cura acontecia, aquela melhora acontecia, como num piscar de olhos. Um povo que estava agoniado, escravizado, dolorido, doído, sem ter certeza do amanhã, sem ainda saber sobre a vida futura. Somos todos nós que talvez estivéssemos encarnados lá, naquela época, naquele momento, tão sedentos de nos sentirmos melhores. Até hoje, se nós percebermos, o que vai lá no nosso íntimo? O que a gente mais quer? Paz e felicidade. Isso a gente sempre buscou. Hoje nós temos uma ferramenta grande, que são os ensinamentos de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo, essa doutrina bendita, codificada por Kardec, que nos pontua, nos esclarece, nos faz melhorar a nossa visão sobre o todo, sobre tudo. Então imagine aquelas pessoas ali sedentas por estarem na companhia de Jesus. Ali o Evangelho nos descreve que a casa ficou lotada, cheia de gente. E aqueles que estavam ali com Jesus são aqueles que se afinizavam com ele. Existiam pessoas que estavam com curiosidade? Sim, existiam. Existiam também aqueles que já estavam entendendo seus ensinamentos e já o estavam acompanhando já de muito tempo. Existiam os curiosos, existiam aqueles que tinham afinidade, existiam também os olheiros, né? Existia de tudo, mas a casa estava repleta. O que estava acontecendo ali naquela reunião, naquele momento?
havia alguma afinidade. E eis que alguém relata que sua mãe e seus irmãos chegam. Kardec nos lembra, e a gente encontra aí no Evangelho, que os irmãos de Jesus não tinham grande afinidade com ele. E assim a gente vivencia em nossas famílias. Existem aqueles que habitam sob o mesmo teto que o nosso e não são afins. Não raro a gente vê histórias de irmãos desunidos, né? de cônjuges que não se entendem bem, que estão juntos, sabe lá de que forma foi. A gente sabe, a gente já conversou um pouquinho antes, de pais e mães, né, que não reconheceram o valor de exercer a paternidade e a maternidade, tiveram dificuldades também. Eu, sempre que posso, repito quando eu estou conversando, que uma certa vez, há muitos e muitos anos, eu era adolescente, e um médico, nosso vizinho, um médico espírita, ele sempre nos dizia: as famílias não se formam ao acaso. E não se formam. Hoje, aquele bebê lindo que a gente embala, talvez ali esteja o nosso maior inimigo. E está ali conosco mais uma vez para quê? Para que a gente se acerte. Ou talvez nós que o embalamos sejamos o inimigo dele. Então, quando não há afinidade, a gente sabe que as relações não ficam tão boas dentro de uma casa, dentro de um grau de parentesco. Mas, mesmo assim, Jesus não desprezava. Maria não tinha total entendimento da obra que Jesus estava formando, mas sua mãe amada. E a gente observa, quando da crucificação, o como ele se refere a ela. Não há muito escrito sobre isso, mas existia aquela relação amorosa e amistosa entre todos eles. Se nós nos aprofundarmos no Evangelho, vamos perceber que primos, irmãos e muitos dos familiares não entendiam as palavras de Jesus, não entendiam suas atitudes. Pois então, quando ele diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos, não há desprezo, ele está falando de afinidade. Ele já está mostrando para a gente a diferença, né, das famílias, as famílias espirituais e das famílias corporais. Nós filhos de alguém, ou pais de alguém, nós transmitimos ou recebemos características físicas, mas as características morais e psicológicas são de cada ser. Muitas das vezes, através dos ensinamentos que recebemos em família, nós melhoramos a nossa moralidade. Mas e quando não? Então percebamos a mensagem de Jesus aí. E as nossas ideias vão melhorando, né, quanto ao entendimento dessa pergunta, né, que Jesus lança: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E fala que aqueles que estão presentes ali junto com ele são, na verdade, né, a sua mãe e os seus irmãos. E ainda fala que aquele que faz a vontade de Deus é sua mãe e seus irmãos. Então, mais uma vez lembrando a todos nós, ele está o quê? Falando da parentela espiritual e da parentela corporal. A parentela espiritual, aquela que criou afinidades. Quem são esses que fazem a vontade de meu Pai, a vontade de Deus? Somos nós, espíritos ainda cheios de altos e baixos, que já estamos nos preocupando em estudarmos o Evangelho. Somos nós que, estudando o Evangelho, internalizando, entendendo e compreendendo, vamos o que? Traduzir isso com novos pensamentos e novas atitudes diante de nós mesmos e diante do próximo. Vamos estender as nossas mãos. Vamos olhar o outro como um verdadeiro irmão. Vamos compreender suas mazelas, suas dificuldades e vamos também observar suas conquistas. Não podemos nunca colocarmos todos no mesmo balaio e dizermos que todos somos iguais e agimos iguais. Não. Cada um de nós estamos aqui juntos, né, encarnados, fazendo o quê? Tentando nos melhorarmos,
mas estamos numa luta em que um precisa ajudar o outro. Somos nós aí, uns pelos outros. E a gente precisa internalizar isso. A gente precisa perceber o que é essa caridade, em que eu melhoro e através da minha melhora eu consigo puxar o meu irmão para melhorar também. Ah, aquele irmão não quer agora, ele não quer no momento. Às vezes ele não entendeu, ainda não tem um entendimento do que é essa melhora, ou simplesmente também não quer. Mas o que nos cabe fazer? Oremos por esses irmãos, oremos por nós que somos tão necessitados e precisados de nos melhorarmos, mas oremos também pelo outro. Se o outro ainda está querendo ficar empacado no lugar dele, é um direito que o assiste, mas vai haver um momento em que esse irmão, ou através da dor, algum outro tipo de percepção, vai se melhorar. Nem que seja a reboque, vai à força, mas nós precisamos evoluir. Nós, enquanto espíritos, precisamos evoluir, a Terra precisa evoluir, nós precisamos nos melhorarmos, mas não daquela forma hipócrita em que muitos gritam tanto e falam tanto em melhora do próximo, mas lá internamente não fazem. Falam e não fazem. Então nós não precisamos mostrar nada a ninguém. Nós só precisamos aprender, internalizar e com isso melhorarmos a nossa forma de ser e de agir para conosco e para com o outro. E pouco importa os que dizem que se Jesus tinha ou não tinha irmãos, ou eram primos e irmãos, se eram filhos de Maria, se eram filhos de José. Fica aí a exemplificação e o entendimento dessa parentela que tem a afinidade e dos que não são afins. Mesmo esses que não tinham afinidade com Jesus, ele os amava e continua amando a esses irmãos, a essas individualidades. Porque nós, mais uma vez repetindo, não somos juízes de ninguém. Hoje a gente muitas das vezes pode se felicitar porque os relacionamentos familiares não são bons, mas oremos, temos a prece ao nosso favor para que nós possamos pedir a ajuda do alto e entendermos também, através dessa nossa prece que proferimos pelo outro, pela nossa família e por nós mesmos, que precisamos buscar o entendimento e a verdadeira felicidade. Fica aqui para nós também, talvez sendo redundante, a lembrança da importância de se viver em família, a importância de dividirmos essas experiências, tanto no outro plano quanto nesse. Damos importância à convivência familiar. Família é o celeiro onde a gente vai aprendendo a amar em meio às dificuldades, pois dentro da família a gente vai encontrar disputa, a gente vai encontrar ódio, a gente vai encontrar rancor, a gente vai encontrar muita coisa, a gente encontra mazelas. Nós também verificamos que há famílias em que os espíritos já conseguiram ter uma união, em que estão juntos por se amarem. Essas famílias, e muitos de nós conhecemos, elas vêm trazer para nós o quê? Uma exemplificação daquilo que a gente pode ser, daquele entendimento que a gente pode conquistar. Se hoje nós conhecemos alguma família em que todos são unidos, tenho certeza que lá para trás também eles passaram os pedaços deles, mas conseguiram aparar as arestas, porque isso vai não crescendo, isso vai acompanhando várias encarnações até que aqueles irmãos se entendam e juntos ali têm uma missão a praticar. E uma delas eu já falei, exemplificam para nós, existe família perfeita totalmente na Terra, a gente não vai encontrar perfeição, mas a gente vai encontrar famílias que já conquistaram aquele patamar através da vivência e da superação de suas dores e de seus desentendimentos. Jesus colocava a sua missão acima de tudo, mas não acima dos bons sentimentos, acima do amor e da fraternidade. Mas o tempo era curto, era breve, ele precisava passar os ensinamentos. Então aqueles com os quais tinham afinidade com ele, então esse era o momento. Então ele aproveitou essa chegada de seus familiares para mais uma vez mostrar qual a diferença em você ter afinidade ou não com o outro. Mas não que isso seja motivo para haver segregação das pessoas, mas como ele precisava pôr em prática a sua obra, aqueles que estavam disponíveis para ouvi-lo
naquele momento, aquele era o momento certo, era o momento necessário dele passar seus ensinamentos. A história não nos mostra, não nos conta, mas sabendo da grandiosidade que é esse Espírito, que é Jesus, é claro que talvez depois dessa reunião ele foi estar com seus irmãos e com a sua mãe. Um Espírito da mais alta luz que nós conhecemos, a nossa maior referência. Jesus é o nosso modelo e guia, e ele não seria contraditório com suas palavras, com seus ensinamentos. Então, se muita coisa não há nas Escrituras, muita coisa foi interpretada também da forma como cada um escreveu, né? Porque façamos um exercício. Quantos de nós, diante de um acontecimento, vamos ter visões diferenciadas enquanto espectadores daquilo que nós estamos assistindo, daquilo que nós soubemos? Olhem lá, a brincadeira do telefone sem fio começa de uma forma aqui e vai terminar de outra, vai passar por tantas pessoas e vai terminar de uma outra forma com ideias totalmente diferentes do que aquelas iniciais. Portanto, foquemos na mensagem, nessa mensagem que, para o próximo estudo que seguirá, né, do Evangelho, o Evangelho vai estar se aprofundando muito mais nesses temas da parentela espiritual e da parentela corporal. Tá bom? Aproveito o ensejo para trazer aqui um trechinho aqui lá do Evangelho Rede Vivo, livro 2 da FEB. A despeito dos laços transitórios do sangue, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Não importa a cor, a raça, a religião, o credo político a que cada um pertence. Estas coisas são transitórias e deixam o espírito logo que desencarne. Também são transitórios os laços consanguíneos pela desencarnação. Estes laços se desfazem, permanecendo apenas os laços da afeição e da simpatia que unem os espíritos uns aos outros. No mundo espiritual, nossa verdadeira pátria, não há pais, mães, maridos e esposas. Há apenas irmãos, filhos de Deus. Bem, a nossa conversa vai chegando ao final. Dá uma vontade da gente continuar conversando sobre família, conversando sobre o que precisamos fazer de estendermos a caridade além das fronteiras de nossas casas, né, de nosso grau de parentesco, né, dos nossos laços consanguíneos. Aí me deu uma vontade de rever, como sempre faço, álbum de família, né, em que a gente encontra irmãos que já estão até desencarnados, o tempo passou, muitos cresceram, nós envelhecemos, mas família é tudo de bom, é importante. Seja a nossa família consanguínea, ou seja a nossa família adotiva, sejam nossos pais biológicos, nossos irmãos biológicos, ou pais e irmãos adotivos, valorizemos a família, valorizemos os nossos pais, valorizemos os nossos irmãos, aqueles que estão no nosso círculo familiar, tios, tias, primos, primas, padrinhos, né, compadres, cunhados, cunhadas, seja o que for, gente, mas vamos valorizar todos esses irmãos, porque nós estamos juntos, não por acaso. Estamos todos nós num grande aprendizado e seremos seres melhores quando nós nos entendermos mutuamente. As dificuldades chegarão nos nossos tetos, mas nós, com a nossa fé, com a nossa confiança, nós nos afinizando com as ajudas que recebemos do alto e, mais uma vez, internalizando o Evangelho bendito, nós todos faremos um grande sucesso, um sucesso da grande melhora espiritual. Muita luz, muita paz, muita bênçãos a todos e até a próxima oportunidade. Elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus,
agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e os demais abnegados trabalhadores que sempre auxiliam na sustentação dos nossos trabalhos. Vamos conversar com Jesus. Mestre amigo, nossa reunião vai terminando e mais uma vez ganhamos de presente reflexões sobre esse Evangelho bendito. Dessa vez, fomos valorizar um pouquinho mais, percebendo a importância de nossas famílias, percebendo o quanto nós precisamos perdoar, o quanto nós precisamos utilizar essa grande ferramenta, esse grande celeiro de amor que é estarmos reunidos em família e melhorarmos o nosso aprendizado, melhorarmos a nossa moral, melhorarmos o nosso entendimento em relação ao próximo, exercitarmos o nosso amor, justamente como nós podemos conversar nesta noite. É lá na família em que nós aprendemos a amar mediante as dificuldades. Dificuldades essas de diversos matizes, mas que nesse treino a gente possa exercitar e possamos, enquanto individualidades, nos entendermos. E após nos entendermos dentro desse ambiente, possamos transpor as paredes de nossas casas e oferecermos o nosso amor ao nosso próximo que está ao nosso redor, na nossa vizinhança, nos nossos ambientes de trabalho, em qualquer lugar, no comércio, nas ruas, em que a gente possa estender o benefício. Obrigado por tudo, mestre amigo. Leve, por favor, o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona, hoje e sempre. Obrigado por tudo. Esteja sempre conosco, mestre amigo. E nós sabemos que você sempre está. Sempre repito, nós é que precisamos envidar esforços para estarmos vibrando na tua faixa. Obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Protetor, aqui me ponho aos seus pés pra lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua
louvarei com toda a minha devoção.